Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros, e no vídeo de hoje eu vou repetir uma coisa que eu fiz ano passado e também no início do ano, que vai ser falar dos livros que eu planejo ler na maratona literária, nesse caso de inverno, do Geek Freak, que é a maratona literária de inverno de 2024, que o nome é MLI e a Caixa das Realidades. Eu fiz essa lista no passado, eu gostei bastante, fiz no início do ano e acabei não conseguindo ler muita coisa, e mesmo da que eu fiz ano passado, eu acho que eu não consegui ler tudo, mas eu vou entrar na brincadeira de qualquer forma, porque eu acho divertido fazer essas listas, eu acho que é legal pra ter umas novas ideias do que eu poderia ler, e a maratona esse ano tem uma dinâmica um bocado diferente, então se vocês tiverem interesse em participar da maratona, depois de assistir meu vídeo, assistam o vídeo dele, eu vou deixar linkado aqui embaixo, se inscrevam lá no site que ele tem, para que vocês possam colocar os livros que vocês planejam ler e ir acompanhando por lá. É bastante divertido participar desse tipo de desafio e ajuda você um bocado. No caso, em vez de eu fazer a maratona durante os 15 dias que são a proposta, eu vou fazer durante o mês inteiro de julho. Eu devo colocar esse vídeo no ar na sexta-feira antes da maratona começar, só que eu já comecei a maratona no dia 1º. Todos os livros que eu estiver lendo durante esse período, eu vou considerar livros para maratona, e inclusive eu coloquei alguns livros que eu já tinha começado anteriormente, que eu vou aproveitar a maratona para terminar. Não vou tentar explicar muito sobre como essa maratona funciona, porque acho que é mais fácil por ele, pelo vídeo dele, mas ele tem 9 categorias, eu coloquei livros em 7 das 9 categorias, tem 2 categorias que eu não coloquei nada, e que se vocês tiverem alguma sugestão de algum livro tipo curto, ou que seja muito tranquilo de ler e que dê pra encaixar, podem colocar aqui nos comentários que eu vou estar dando uma olhada. No entanto, se eu já conseguir ler assim uns 3 livros desses todos, eu já vou estar muito feliz. Se eu conseguir finalizar um deles, que é o maior de todos, eu vou ficar bem feliz, e assim, o que vier além disso já é lucro. Antes de falar dos livros, eu só gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos no canal, pudessem se inscrever, deixar sua curtida, algum comentário sobre qualquer um desses livros é muito bem-vindo. Se vocês forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa no site da Amazon, não esqueçam de usar meu link. Se vocês comprarem por esse link, eu recebo uma pequena comissão que me ajuda aqui com o meu trabalho no YouTube. Eu também tenho um canal de promoções no Telegram, que se vocês quiserem entrar nele, eu vou estar colocando promoções que vão estar acontecendo agora durante o Prime Day, que é na semana que vem. E também me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros. Como eu falei, são 9 categorias e tem toda uma questão de, tipo assim, como você pode passar de uma categoria pra outra, porque são só, tipo, você só pode ir pra categoria que tá do lado e tudo mais, pra você poder pular pra uma categoria que tá do outro lado da página, você vai ter que fazer certas coisas no desafio. Então, pra vocês entenderem melhor, vejam depois o vídeo dele. Eu só vou falar mesmo dos livros, que começando pelo primeiro é Livros Encalhados. Eu coloquei um quadrinho do Neil Gaiman, eu não tenho grande interesse nesse autor, mas eu peguei um quadrinho dele, que é Os Livros da Magia, já tem algum tempo. Eu peguei lá na minha empresa, que eles têm uma biblioteca compartilhada. Peguei e achei que ia ler rápido, não li rápido, já deve ter uns 2 para 3 meses, não é exatamente encalhado, mas eu preciso devolver esse negócio, porque eu nem quero ficar com esse livro. E esse autor também não é um autor que, assim, me chama muita atenção, que eu tenho muito interesse. Eu li dele O Oceano no Fim do Caminho e eu não gostei. E essa seria a minha segunda tentativa para ver se eu gosto um pouco mais, mas eu não sou muito do quadrinho, talvez algum dia até seja, mas atualmente não é algo que eu consumo. Esse quadrinho tá sendo interessante, tá sendo divertido, apesar que eu olho pra capa dele e eu só vejo o Harry Potter, porque parece o Harry Potter na capa. Mas tudo bem, eu acho que vai ser uma leitura tranquila. Pelo que eu lembro do quadrinho, ele tá dividido em 4 partes, e eu li a primeira, comecei a segunda e depois não dei continuidade. Meu objetivo nessa maratona é conseguir completar esse quadrinho. O segundo é Livros Nacionais. Eu não coloquei nada, porque eu não consegui pensar em nada nesse momento que fosse rápido e principalmente que eu quisesse ler. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, por favor, deixem aqui embaixo. Eu achei que ia conseguir chegar em alguma conclusão pra colocar nessa categoria, mas acabei não conseguindo colocar nada. Mas podem deixar aqui nos comentários que eu vou estar dando uma olhada depois. A terceira categoria são livros únicos. Eu coloquei Voltar para Casa, que é um livro que não tem uma sequência, pelo menos não que eu saiba. Pela minha pesquisa não tem, e é um livro pequeno, talvez umas 150 páginas, da Toni Morrison. Esse livro tá no meu desafio que eu fiz pra mim mesmo de ler livros de autores indicados ao Nobel. Eu acho que eu li umas 50 páginas, então deve faltar umas 100. Eu tava gostando bastante. É um livro sobre uma pessoa que voltou da guerra no Vietnã ou na Coreia. Eu acho que a pessoa tava na guerra do Vietnã, se eu não me engano, e tá voltando pra casa e fala sobre uma pessoa que tem problemas com dependência em substâncias, esse tipo de coisa. Tá sendo uma leitura interessante e eu espero continuar gostando dela até o final. A próxima categoria é uma continuação de séries. Ano passado, quando aconteceu a MLI, eu coloquei pra continuar lendo as Crônicas de Nárnia. Eu tenho quase certeza disso. Não continuei, porque as Crônicas de Nárnia continuam pausadas pra mim, mas eu acho que o que eu deveria ler agora, que assim, tá na sequência, seria as Crônicas de Nárnia e o Príncipe Caspian. Independente de qual for, se não for essa, eu vou ler a próxima, mas eu tenho quase certeza que é o Príncipe Caspian, que é um filme que eu gosto bastante, mas o livro eu acho que eu nunca li esse. Os 3 primeiros eu lembro que eu já tinha lido anteriormente. O Príncipe Caspian eu não sei se alguma vez eu cheguei nele, e daí depois eu acabei não dando continuidade. Mas é uma história que eu gosto bastante das Crônicas de Nárnia. O problema que eu tenho com as Crônicas de Nárnia é porque eu tô acostumado com livros maiores, e como são livros tão curtos, às vezes eu fico com a impressão que eles poderiam ser um pouco mais compridos pra ter um pouco mais de detalhe. Mas eu gostei das leituras que eu fiz das Crônicas de Nárnia ano passado, foram leituras divertidas e eu gostei bastante. Eu espero conseguir ler essa do Príncipe Caspian, mas assim, na lista de prioridades talvez esteja em último dessas todas. A próxima categoria é um livro lançamento. Eu não coloquei nada, não consegui pensar em nada. Se vocês tiverem alguma sugestão, podem deixar aqui embaixo, porque eu fui dar uma olhada em todos os livros que eu tenho
tenho que são mais recentes, nenhum é desse ano. Não comprei nenhum livro que foi lançado esse ano realmente. Então acabo não tendo nenhuma opção. Mas quem sabe depois eu consigo ter alguma ideia. No momento eu não tô muito ligado em colocar um livro nessa categoria. E também não me importo de não ter nenhum livro nessa categoria. A categoria de livros digitais eu coloquei O Fim da Infância, que é um livro que eu vou ler no Kindle. É um livro de ficção científica. Eu gosto bastante de ficção científica e eu nunca li nada desse autor, que é o mesmo autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas eu espero gostar da leitura. Parece interessante e parece um autor, pelo menos o inicinho ali que eu dei uma olhada, é um autor que tem uma linguagem assim tranquila. O único outro livro de ficção científica que eu li esse ano foi a releitura de Duna, mas eu espero conseguir fazer mais algumas leituras de outros títulos. Se vocês tiverem sugestões de ficção científica que vocês acham que são legais, deixem aqui embaixo. Eu já li um bocado de coisa nos últimos tempos. Eu li todos os livros de Fundação, de Duna, li Devoradores de Estrelas, Perdido em Marte, O Fim da Eternidade, e eu gostei de todos. O Fim da Eternidade talvez foi o que eu menos, assim, gostei, mas eu quero ler mais coisas. Eu acho que provavelmente eu vou acabar lendo o Eu, Robô em algum momento, talvez esse ano ou do ano que vem. É um livro que eu comecei, mas acabei não dando continuidade. Eu gosto bastante da escrita do Asimov, acho que é fácil de acompanhar, mas se vocês tiverem outros autores de ficção científica que vocês acham que são legais e que valeria a pena, deixem aqui embaixo que depois eu vou dar uma olhadinha. Eu coloquei na categoria livros clássicos, eu coloquei A Morte de Ivan Illich, que é um livro que eu coloquei na minha lista de livros para ler até o final do ano, de 8 livros para ler até o final do ano. Se vocês não assistiram esse vídeo, deem uma olhada, foi o último vídeo que eu coloquei no canal, coloquei na semana passada. Eu gosto da ideia e da proposta desse livro, mas eu não sei se ele trata só do que eu penso. A ideia que eu criei na minha cabeça me agrada sobre esse livro, mas eu não sei nem se ele é sobre isso. O que eu penso que esse livro fala é que é sobre um homem que ele morre e depois ele fica pensando no que aconteceu na vida dele. Talvez não tenha nada a ver com isso. No meu pensamento, é alguma coisa meio Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas talvez não seja nada do tipo. Mas eu quero muito ler alguma coisa do Tolstói. Acho que essa é uma boa oportunidade com uma leitura curta e que muitas pessoas falam muito bem. Em livros físicos, eu coloquei o livro que é o maior de todos e que é o meu grande objetivo dessa maratona literária, que é conseguir terminar Oliver Twist. Eu comecei esse livro agora em junho, gostei muito da leitura que eu fiz até o momento. Eu li umas 300 páginas e ele tem umas 600 e alguma coisinha. Então eu tô basicamente na metade e a história tem sido muito interessante, mas é uma história, assim, bem pesada. O coitado do Oliver, ele passa por maus bocados. Ele é um órfão que é muito abusado. Ele, de repente, entra pra uma espécie de um grupo de ladrões, mas, assim, não por opção. Ele acaba sendo levado pra isso e ele não consegue sair dessa situação. A situação dele, quando você pensa que tá melhorando, ela sempre acaba piorando. Eu não sei como é que vai ser o restante da história, se vai continuar sendo tão triste como tem sido até agora, mas o Dickens, ele tem um jeito de escrever que faz com que você fique muito preso na história e ele tem um senso de humor muito bom. Quando eu li Um Conto de Natal, eu não tinha percebido tanto esse senso de humor. Eu não sei se não tá lá ou se eu não prestei atenção. Mas lendo esse livro que eu tô lendo agora dele, eu tenho gostado muito desse senso de humor dele, que é muito presente e tá nas entrelinhas e também às vezes é bem escancarado, mas geralmente na história esse humor aparece de uma forma muito chique. Eu acho muito divertido essa forma como ele coloca o humor na história. Então tem sido uma leitura muito agradável e eu espero gostar e conseguir terminar. Esse é meu grande objetivo pra maratona, conseguir terminar esse livro, e o que eu consegui ler além disso, eu acho que eu tô bem feliz. Em protagonismo feminino, eu coloquei A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que é da Rosa Monteiro. É um livro de ensaios sobre luto. Eu coloquei nessa categoria porque eu tenho interesse em ler esse livro, já ouvi falar um pouco dele, apesar de não saber muito. O que eu sei é que é uma coleção de ensaios em que ela, não sei se em todos eles, mas eu acho que em boa parte deles pelo menos, ela fala sobre perder alguém, sobre o luto, sobre seguir adiante, eu acredito, em alguns momentos, e acho que é interessante poder ver qual que é a visão de outras pessoas, de outros escritores sobre esse tema. Tem 2 livros, pelo menos, que falam sobre morte nessa minha lista, que é A Morte de Ivan Illich e A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. É um tema que eu acho que eu não sei muito, que eu não leio muito. Não que eu não sei muito, mas assim, que eu não convivo muito no meio literário. E eu acho que seria interessante, talvez, ler livros que tenham um pouco essa temática. Eu li o primeiro ensaio da Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver e gostei. Foi interessante. O segundo ensaio tem como título o título do livro. E eu espero gostar desse ensaio, porque o título é muito interessante, né? Essa ideia de que você tá vivendo com uma pessoa por tanto tempo, ou você tem a companhia dessa pessoa durante boa parte da sua vida, e de repente essa pessoa, ela não, assim, você não tem mais como ter contato com ela, você não tem mais como conversar com ela. Ela não vai estar no seu aniversário, na sua festa de formatura, quando você comprar sua casa ou algo do tipo, né? A pessoa, assim, por mais que ela faça parte, você preserve a lembrança dela na sua vida, você preserve as fotos, os registros que você tem, a pessoa não tá mais ali de uma forma física. E eu acho que o livro deve desenvolver esse pensamento de uma forma interessante, pelo menos assim eu espero. Se vocês já leram alguma coisa dessa autora e vocês acham que seria interessante, também deixa aqui nos comentários, porque eu vi que ela tem alguns livros que parecem legais, mas esse é o meu primeiro contato com ela e eu espero que seja bem bom.
Eu acho que é isso, gente. Se vocês forem participar da maratona, deixem aqui nos comentários quais são os livros que vocês planejam ler. Eu coloquei para várias dessas categorias livros, mas eu não acho que eu vou conseguir ler todos esses livros. O objetivo seria isso, mas o que eu consegui ler eu já tô bem feliz, porque a maratona para mim é muito mais sobre você colocar um foco especial em algumas obras que você gostaria de terminar, ou algumas obras que você gostaria de ler, ou um pouco mais de tempo que você gostaria de dedicar para isso, do que necessariamente você conseguir ler tipo 20 livros ou algo do tipo. Eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Se eu conseguir terminar 3 dos livros que estão nessa lista, eu já tô bem feliz. Conseguir um quarto vai ser ótimo. Mas assim, terminando um já tá muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Se vocês forem comprar alguma coisa na Amazon, não esqueçam de usar os links aqui do canal. E até o vídeo da semana que vem.